Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Aleph. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma comparação entre esses dois multifuncionais, porque justamente são da mesma marca, né? Hoje em dia, até onde eu sei, esses são os dois multitools disponibilizados aí que ainda são vendidos pela NTK, né? Pela Náutica. Então, como eu tenho os dois, eu resolvi trazer uma análise comparativa aí dos dois. E apesar de que eu já tenho vários vídeos de ambos aqui no canal, tanto do maior, que é o Bulldog, quanto desse menor, que é o Durango, ambos da NTK, da Náutica, né? Bom, uma coisa eu já deixo bem claro é que nenhum tem acesso rápido à lâmina, ou seja, nenhum deles, apesar de esse Bulldog ter acesso externo das ferramentas e o Durango, o acesso das ferramentas é interno, então para eu acessar a ferramenta, qualquer ferramenta dele, eu preciso abrir o multitool, eu preciso abrir o alicate, já esse, com ele fechado, eu tenho acesso às ferramentas, porém, eu não tenho o apoio para polegar, nem thumb stud, então, com uma única mão eu não vou conseguir abrir as ferramentas, pelo menos não com facilidade. Por quê? Porque ele não foi pensado para esse tipo de função, para ter a função de acesso fácil e rápido às ferramentas. Tenho acesso rápido, mas só com as duas mãos, como eu já estou explicando aqui. Uma coisa interessante e que já é bem perceptível é o tamanho. Claramente, o Bulldog, é maior do que esse, que é o Durango, inclusive nas suas ferramentas, inclusive na cabeça do alicate, nas pernas aqui, né, vamos dizer assim, que acaba sendo o corpo do alicate, ele também é maior. Então, são alicates, vamos dizer, multitude de categorias diferentes, apesar de que no preço, inclusive, o Durango é encontrado por um preço até mais elevado, normalmente em torno de R$ 150. Já o Bulldog, ele varia ali entre 120 e 130, depende onde você for procurar, tá? Vamos lá. Primeiro, eu quero acessar aqui a ferramenta que muitos consideram a mais importante, que é justamente a lâmina. Tá aqui a lâmina do Bulldog, uma lâmina clip point, tá? Bem claramente aí uma lâmina clip point. E aqui, como eu disse, o Durango, você precisa abrir. Como eu já conheço ele, eu já sei de que lado fica a sua lâmina lisa. E ele tem uma lâmina, e aí já é uma diferença interessante, em um formato bem interessante, que é justamente o Ship's Foot, com essa queda aqui, né, na lâmina. Tá aí, NTK, gravado na lâmina. Muito interessante. Eu falo de lâminas no plural, quando eu me refiro ao Durango, justamente porque ele possui também uma lâmina serrilhada, tá? Olha só. Ele possui uma lâmina serrilhada e que é funcional. Todas as ferramentas, tanto do Durango quanto do Bulldog, são funcionais, tá? Umas melhores do que as outras, mais funcionais do que as outras, porém, todas são funcionais, tá? Essa, por exemplo, é muito boa mesmo para cortar materiais fibrosos. Corta muito bem, tá? Tá aí, lâmina serrilhada. Mas deixa eu voltar aqui para a lâmina lisa para fazer aqui uma pequena comparação, né? Lâmina lisa, e vocês já vão reparar que ela é menor do que a lâmina do Bulldog. Coisa de 1 centímetro aproximadamente menor. Na verdade é 1,5 centímetros, porque essa lâmina aqui possui 5,5 centímetros, já a do Bulldog 7 centímetros, mas isso também se deve a alguns outros fatores, como por exemplo, essa parte que não é lâmina, aqui no Bulldog é maior também, né? Então, mais de aproveitamento de lâmina é coisa de 1 centímetro maior. Mas, de fato, o Bulldog tem uma lâmina maior. Quando eu falo a respeito de lâminas com acesso rápido, por exemplo, eu tenho um multitool, que é o que eu utilizo no meu EDC. Esse está no meu kit EDC mais completo, que é aquela versão do bolso mole, tá? O bolso modular, que eu carrego ele dentro,
que é um meu EDC mais completo, né? Um kit EDC realmente que eu poderia chamar até de kit de sobrevivência urbano, né? E esse daqui eu deixo ele na bainha dele, eu estou provavelmente aí nos próximos meses, se tudo der certo, eu vou adquirir mais um bolso EDC e aí eu pretendo colocar ele e aí os meus 3 multitools vão ficar aí distribuídos nos meus kits EDCs. Mas eu falo a respeito de lâminas de acesso rápido porque o meu multitool, que é esse aqui, para o EDC, que justamente fica junto com a lanterna e com o prybar, que você já conhece, ele sim tem acesso rápido. Como vocês podem ver, a lâmina dele possui o Tub Stud, que é o apoio para o dedo, apoio para o polegar, e aqui eu tenho acesso rápido com uma única mão, como se fosse um canivete mesmo. Inclusive, para fechar, empurro aqui a trava Liner Lock e consigo ter acesso rápido à lâmina. Inclusive, ele também tem esse saque rápido aqui. Deixa eu tentar novamente, que eu até errei. Tá aí. Essa é a diferença. Esse sim pode ser, vamos dizer assim, um substituto para um canivete, principalmente para quem não quer portar canivete, né? Ter algo tão ostensivo. Porém, isso não acontece com esses 2 multitools aqui da NTK. Eu já quero partir logo para a ferramenta que muitos vão considerar a principal, além da lâmina, que é justamente o alicate. Ambos têm algo em comum, que ambos possuem mola, então eles ficam sempre aí abertos, pois possuem mola dentro da cabeça do alicate. Tá aí, também possui mola, e como vocês podem ver, o Bulldog tem uma cabeça de alicate maior, tá? Olha só, inclusive em formato diferente. Esse Bulldog não pode ser chamado de um alicate com bico de agulha, né? Com bico fino, porque ele, como vocês podem perceber, ele imita aí mais um alicate universal, né? Ele é mais para um alicate universal do que para um alicate bico fino. Já esses, que são a grande maioria dos multitools, inclusive você vai verificar isso, por exemplo, nos multitools da Leatherman, né? Que tem essa proposta de ter um bico fino para ter uma precisão maior e funcionar inclusive até como uma espécie de pinça melhorada, né? Inclusive esse da Caterpillar que eu mostrei para vocês também possui essa ponta mais fina e mais delicada. Já esse aqui, não. Apesar dele ter uma precisão muito boa, como vocês podem ver, é um alicate que eu uso bastante. Inclusive para montar e desmontar os ventiladores aqui em casa eu uso ele justamente porque ele tem uma ferramenta que eu considero muito, muito importante e é um verdadeiro coringa, que é o adaptador de bits, tá? Ele vem com adaptador, esse aqui é o extensor, ele vem com adaptador, coloca aqui, ele tem imã e você coloca os bits, como já é bem conhecido, tá? Então, essa ferramenta é muito útil. São as 3 principais ferramentas para mim: lâmina, adaptador de bits, extensor de bits, né? E o alicate. Além disso, dessa diferença, não só do tamanho, vocês vão perceber também, por conta do tamanho também, a robustez, tá? Sem sombra de dúvidas, esse aqui, o Bulldog, possui uma cabeça de alicate mais robusta. Porém, eu quero já falar aqui um defeito que ambos possuem, que é os parafusos, tá? A Náutica, pelo que eu percebo, eu tenho um canivete da Náutica apenas, um canivete e esses 2 multitools são as minhas ferramentas da Náutica, e o canivete também possui esse mesmo defeito, que é o fato de que, com o uso, os parafusos vão afrouxando até chegar ao ponto de saírem, tá? Isso aconteceu tanto com o Durango, como também com o Bulldog. O Bulldog demorou mais, porém, aconteceu com ele também, e o meu canivete, que é o Catman da Náutica, também aconteceu isso. Então, para resolver esse problema, eu utilizei um trava-rosca, né? Feito também para esse tipo de parafusos de metal ou de alumínio, e funcionou muito bem. Coloquei, e depois disso eu venho utilizando tanto o Durango quanto o Bulldog, e os parafusos continuam bem firmes. É uma dica que eu sempre tenho deixado aqui no canal, justamente porque precisa. Se você tem ferramentas da Náutica e você realmente usa, em algum momento você vai perceber que os parafusos vão começar a afrouxar
E se você não tomar cuidado, você pode perder o parafuso e aí vai ser bem difícil substituir, tá? E vai prejudicar a performance da ferramenta. Eu posso afirmar com toda certeza de que eu utilizo esses multitools em cenários reais. Por exemplo, aqui em casa, vira e mexe, quebra o cabo do rodo, porque fica muito molhado ali devido ao uso. O rodo aqui em casa é sempre bastante usado, pelo menos 2 vezes por semana. E como é um cabo de madeira, normalmente são cabos de madeira, fica molhado ali a pontinha e aí acaba, depois quando você vai utilizar de novo, vai fazendo esforço ali e ele quebra a ponta. Então eu simplesmente venho, pego essa serra de madeira, que é uma ferramenta que o Bulldog não possui, tá? Ele tem um escamador de peixe que para mim é absolutamente inútil, é uma ferramenta quase que 100% inútil, só não é 100% inútil porque o escamador de peixe ainda possui essa parte aqui que pode ser chamado de uma lixa barra lima, que é funcional, tá? Ela está usada justamente porque eu limei e funcionou, tá? Lima super bem. Porém, eu preferiria muito mais que tivesse no lugar uma serra, como esse daqui. Vocês podem ver que é uma serra pequena, como as demais ferramentas dele, porém é bastante funcional. Tanto é que eu estou falando aqui que para serrar um cabo de vassoura, um cabo de rodo, por exemplo, feito de madeira, que é basicamente a mesma coisa que um cabo de vassoura, serra super bem, extremamente fácil e com muita rapidez, não demora muito. Isso se deve ao fato de eu também ter prática com isso já, porque eu venho fazendo isso há bastante tempo, tá? Justamente a primeira vez eu fiz para testar a serra, vi que é uma serra muito boa e depois fiquei utilizando bastante, então eu fico revezando entre esse e o meu multitool da Caterpillar, que também tem uma serra muito boa, extremamente afiada e eficiente. Essa daqui também é bem afiada. Se não tomar cuidado, você se corta com ela, né? Fura, porque ela é bem pontiaguda. A mesma coisa vale para a serra de madeira do Caterpillar. Mas o assunto agora é esse aqui. As ferramentas maiores têm sempre esse apoio aqui para você puxar, para colocar a unha aqui no meio e você puxar. Então tem um acesso de certa forma facilitado, vamos dizer assim, né? Além disso, ele tem uma ferramenta, outra ferramenta que para mim acaba sendo meio que inútil, mas tá aqui, então vamos utilizar, né? Deixa eu até tentar tirar aqui que eu não estou nem conseguindo tirar. Deixa eu ver aqui, tirei. Que é um abridor de caixas, seria isso? Um abridor de caixas, tá aqui. Vocês podem ver que ele é afiado, ó, e serve justamente para você colocar assim e puxar, colocar desse jeito e abrir caixas. Não utilizo isso porque é muito mais fácil você vir aqui e puxar a lâmina serrilhada ou a lâmina lisa e fazer esse tipo de atividade, né, de uso. Voltando aqui para o alicate, uma coisa incomum dos dois é que em determinados materiais, em muitos materiais, eles vão mastigar, tá? Eles não vão cortar. Por quê? Porque as arestas de corte de ambos não são afiadas. Nem do Durango, nem do Bulldog. E ele já vem assim de fábrica. Ambos são dessa maneira, tá? Diferentemente, por exemplo, do Caterpillar, que possui arestas de corte aqui mais afiadas, tá? Tanto é que tanto o Bulldog quanto o Durango, eles mastigam abraçadeiras de nylon. Quanto mais finas, menos eficiente eles são para cortá-las. Então, abraçadeiras de nylon daquelas mais finas, eles não cortam, eles mastigam. Inclusive, eu mostrei bem isso num vídeo, o último vídeo que eu lancei desse alicate aqui, fazendo testes, onde ele morde, ele mastiga e não corta. A mesma coisa é esse. Porém, por incrível que pareça, apesar de ser maior, esse alicate aqui é mais eficiente do que esse no que diz respeito ao corte, tá? Nas outras funções também, inclusive questão de força, por ser maior ele tem uma força maior, tá? Ele tem dentes aqui, ó, como vocês podem ver, maiores do que esse, então ele tem um poder de agarre, de pegar muito maior também, tá?
Esse daqui vai funcionar muito bem no dia a dia para EDC, principalmente porque ele é um multitool que fica extremamente compacto e pequeno aí, tá? Porém, esse daqui para você colocar principalmente dentro de uma mochila, por se tratar de um multitool maior, é uma opção mais recomendada, principalmente para ambiente urbano, já que ele também possui um jogo de bits, né? Que eu não citei antes, porque todos vocês aí provavelmente já sabem que ele vem com um kit, um joguinho de bits daqueles bem comuns e que são muito bons, inclusive eu já uso há pelo menos 3 anos e nunca espanaram, né? Apesar de eu já ter feito barbaridades com eles aí. Mas é isso, basicamente, em questão de qual é o melhor. Não tem como dizer qual é o melhor. Certamente o Bulldog é melhor em boa parte das funções, porém ele deixa a desejar em ferramentas que ele não possui, por exemplo, lâmina serrilhada e a parte também do serrote, né, da serra para madeira, ele também não possui, então deixa a desejar, deixa ele menos completo. Em compensação, ele tem um jogo de bits que o Durango não tem, e em compensação também ele tem uma cabeça de alicate melhor, tá? Questão de lâmina aí é questão de gosto. Esse daqui tem um formato de lâmina chips foot, né, o Durango, e esse, como eu mostrei para vocês, tem uma lâmina no formato clip point e que é preferencial para a maioria das pessoas que vão preferir esse tipo de lâmina, porque vai trazer uma versatilidade maior, já que ele pode e tem um poder de perfuração muito maior. Então, para você furar um saco de ração aí, por exemplo, abrir uma embalagem, alguma coisa assim, ele vai ser um pouco mais eficiente justamente porque ele pode e tem um poder de perfuração bem maior. Porém, eu posso afirmar com toda certeza que essa lâmina aqui, Chipsfoot, ela é muito, muito boa. Inclusive, para trabalhos com madeira, ela é muito, muito boa. Eu sei disso porque eu já fiz várias atividades utilizando essa aqui só para testar mesmo, não foi nada em campo, né? Aqui em casa mesmo, e ele trabalha super bem com madeira, tá? Muito se deve pelo formato, você coloca o dedo aqui e realmente ele fica muito, muito bom com madeira. Eu nunca utilizei nenhum dos dois para cortar frutas, mas certamente ambos fazem esse trabalho muito bem. Então tá aí, são algumas diferenças. Preferência minha pessoal, se eu fosse comprar, eu tivesse dinheiro para comprar só um dos dois, eu compraria o Bulldog, tá? Porque eu vejo mais vantagens nele do que o Durango. Inclusive, questão de ambiente urbano, ele é melhor. A questão do kit de bits que vem com ele faz uma diferença absurda. Inclusive, multitools que possui esse adaptador de bits tem um poder de torque muito maior do que essas ferramentas que já vêm acopladas nele, tá? Então, muito, muito bom para ambiente urbano. Para algo misto que você pretende usar tanto em ambiente urbano quanto em outras coisas mais ao ar livre, né? Mais outdoor, eu recomendo esse daqui, o Durango, que ele mista muito bem as duas coisas, tá? Ambos possuem chaves Phillips, chaves Fender, então eu não vou mostrar porque é bem comum em qualquer outro multitool, tá? Mas tá aí, recomendo os dois. São ferramentas que têm me ajudado bastante durante esses anos, durante o tempo que eu as possuo, e não me arrependo de ter comprado e adquirido nenhum dos dois. Cada um com o seu perfil, cada um com suas qualidades e defeitos, e cada um com as suas funções que se sobressaem comparando um com o outro, tá? Então tá aí, comparação, o review desses dois multitools que eu recomendo realmente, mas tendo sempre aquele adendo de que com o tempo os parafusos vão se soltar, então você precisa colocar um trava-rosca em todos eles para que não haja o risco disso acontecer. Tá certo, meus amigos? Esse é o pequeno review que eu fiz, o vídeo vai ficar aí com uns 20 minutos, mas espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, deixem aí o seu comentário, falem comigo através dos comentários e eu sempre estou respondendo, tá certo? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima aí. Valeu!